pela primeira vez nessa congregação, louvando e adorando a Deus. Temos já sido edificados, a nossa alma está se deleitando na presença de Deus por tudo que Ele já tem feito e falado por meio daqueles que nos antecederam até este momento. Vou convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura, depois estarei fazendo algumas considerações e entrando na mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Os irmãos podem tomar a vossa assento. Eu quero agradecer ao pastor Hélio, pastor local dessa igreja. Agradecer também ao pastor José Carlos, juntamente com o Jonas, que estão na direção desse trabalho, importante trabalho, onde se dá ênfase a missões. E para mim é muito gratificante estar tendo essa oportunidade concedida por Deus, usando a pessoa destes homens que estão a serviço do reino de Deus. Com base no texto que nós lemos, eu quero estar meditando com os irmãos nessa noite com a mensagem com o tema: as boas novas de salvação para um mundo sentenciado à condenação. Essa noite, uma vez que nós estamos num culto de missões, aonde se dá ênfase, se fala acerca da necessidade de pregar o Evangelho,
onde mostra a importância que a igreja tem no papel do plano redentor de Deus para a humanidade. Deus coloca no nosso coração esse texto com o tema que nós acabamos de falar: as boas novas de salvação para um mundo sentenciado à condenação. O texto que nós lemos começa relatando que o povo havia sido disperso devido a uma perseguição que ocorrera pelo fato de Estevão ter sido morto, como os irmãos já conhecem a história, e desencadeou uma grande perseguição, e a igreja que estava localizada ali em Jerusalém, ela foi dispersa. E a Bíblia diz que aqueles que foram dispersos, por onde eles iam, eles pregavam a palavra do Senhor. E dentre todos os que foram dispersos, a Bíblia faz menção de um cujo nome era Filipe. Este, o qual fiz menção, a Bíblia diz que ele desceu à cidade de Samaria. E ali ele começou a anunciar a palavra do Senhor. Quando eu analiso este gesto da igreja primitiva, em particular do texto em que nós lemos, que ressalta a postura de Filipe, eu quero estar chamando a atenção dos amados para alguns fatos importantes em que Deus quer que nós venhamos observar, do qual Ele tem poder, faz por meio da sua palavra. Quando alguém prega acerca de Jesus, ele está pregando acerca do Evangelho. Quando se fala do Evangelho, está falando acerca de Jesus. No original grego, Evangelho significa boas novas. Isso implica em dizer que Filipe, quando desceu à cidade de Samaria, ele estava levando as boas novas de salvação a um povo sentenciado à condenação. Implica em dizer que Filipe desceu à cidade de Samaria e estava levando as boas novas de felicidade para um povo desprovido de felicidade. Implica em dizer que Filipe desceu à cidade de Samaria e estava levando as boas novas de paz a um povo que não tinha paz. Era isso que estava acontecendo. E é exatamente naquele contexto de vida em que Filipe chegou e encontrou a cidade de Samaria sem paz, sem alegria, sem salvação. É exatamente nesse contexto que o mundo se encontra hoje. Muitas pessoas estão vivendo sem paz, muitas pessoas estão vivendo sem a salvação, muitas pessoas estão vivendo na incerteza de como será a sua vida pós-morte. E aí que entra o papel da igreja, que a semelhança de Filipe levar as boas novas de salvação às pessoas que estão sentenciadas à condenação, não porque Deus veio para condenar, pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o homem. Jesus veio para salvar o homem. Jesus veio para introduzir no coração do homem paz. Jesus veio para dar perspectiva de vida melhor para o dia de amanhã. Jesus veio para colocar aquilo que é a maior necessidade do ser humano, que é a paz interior, que advém somente da certeza, da convicção da nossa salvação. E foi isso que Filipe fez quando desceu a cidade de Samaria. E quando Filipe desceu a cidade de Samaria, me chama a atenção que ele, ao levar as boas novas de salvação,
ele deu ao samaritano pelo menos 5 coisas que são de fundamental importância para nós estarmos analisando. E essas 5 coisas que Filipe apresentou à cidade de Samaria são exatamente as virtudes, as coisas que a igreja precisa continuar anunciando para esse mundo, que só vai encontrar uma resposta em Deus por intermédio da sua igreja. A primeira coisa que Filipe deu ao samaritano, pelo fato de ter descido lá, foi a revelação do amor de Deus. Porque no versículo de número 5 a Bíblia diz que Filipe desceu e lhes pregava a Jesus Cristo. É impossível falar de Jesus Cristo sem conseguir contemplar a bondade, o amor do nosso Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por mim, por você, por essa humanidade, sendo nós ainda pecadores. João capítulo 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jeremias capítulo 31, versículo de número 3, está registrado que com amor eterno Deus nos amou e com laços de misericórdia Ele nos atraiu. Foi essa a mensagem que certamente Filipe levou ao povo de Samaria. Levou a revelação do amor de Deus a um povo que não era amado pelo povo judeu. Levou a revelação da bondade, da misericórdia e da graça de Deus ao povo de Samaria. E é essa incumbência que cada um de nós temos, de levar o amor de Deus a esta humanidade que está vivendo debaixo de um caos, esta humanidade que não tem esperança, esta humanidade que está buscando paz nas coisas que não traz a verdadeira paz. A igreja está com essa incumbência. E Filipe é o retrato, é o exemplo do que nós devemos fazer: revelar o amor de Deus ao perdido pecador. Porque me chama a atenção que quando acontecem muitas calamidades, quer seja de ordem natural, acidentes ou coisas parecidas, o homem natural não entende e às vezes até culpa o nosso Deus. Diz que se Deus fosse bom, não aconteceria tal coisa. Que se Deus fosse bom, não aconteceria terremotos, onde muitas pessoas são mortas. Que se Deus fosse bom, realmente Ele iria proteger um bom cidadão que está sendo morto pelos delinquentes. Mas aí que entra eu e você como igreja, é falar para eles que Deus também sofre ao ver o povo sendo dizimado, o povo sendo morto, o povo sofrendo por causa da consequência do pecado. É levar a grandiosidade da benignidade do amor de Deus para o povo que está perdido. Foi isso que Filipe fez. Foi isso que Filipe fez. E eu quero aproveitar e dizer, quem sabe aqui dentro tem alguém que acha que você não tem ninguém que importa com a sua vida, não tem ninguém que lhe ama. Quem sabe você pensa que você é um rejeitado de todos. Talvez você pense que o teu vizinho, e pode ser uma realidade, que ele não lhe ama. Talvez os seus parentes já encostou você de lado. Quem sabe ninguém dá importância para você.
E quem sabe você está pensando que você é um zero à esquerda. Quem sabe? Tudo isso pode ser uma realidade na sua vida. Mas eu quero te trazer uma boa nova de salvação. Eu quero te trazer uma notícia boa em meio a tantas notícias ruins neste mundo. Pode ser que o ser humano não importa com você. Pode ser que a humanidade, com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, não tenha lhe dado a mínima. Mas Deus não. Deus te ama. Aleluia. Deus te ama com amor eterno. Jeremias, como eu disse, 31, versículo 3, está escrito: com amor eterno. Não há nada que você e eu possa fazer para Deus nos amar mais ou nos amar menos. Deus nos ama com amor eterno. Eu nem existia, Ele já me amava. Você nem existia, Ele já te amava. Então, por mais que as pessoas estão sendo indiferentes com você, por mais que você está sendo deixado de lado, saiba que Deus te ama. Ele se importa com você. Ele se importa com seus conflitos. Ele se importa com a sua luta, com o seu dia a dia de fadiga. Ele se importa. E é isso, esta é a mensagem que a igreja precisa anunciar para este mundo sem esperança. Anunciar que Cristo quer salvar, que Cristo quer abençoar, dar paz, escrever o nome no livro da vida. Foi a primeira coisa que Filipe deu aos samaritanos. Foi a revelação do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quer saber o quanto Deus é bom? Quer saber como é o caráter de Deus? Quer saber como que Deus analisa as coisas? Olha para a pessoa de Jesus. Olha para a pessoa de Jesus registrado nos evangelhos. Olha como Jesus lidava com as pessoas. Olha como ele tinha misericórdia dos pecadores. Olha como ele olhava e dizia assim: eu tenho compaixão porque são como ovelhas sem pastores. Quer saber como Deus é? Olha para Cristo. Olha para a pessoa do amado Jesus Cristo e você vai ver como Deus é bom. E a Bíblia diz que Filipe pegou essa mensagem, a revelação do amor de Deus, porque ele anunciou a Cristo. E quando se anuncia a Cristo, maravilhas acontecem. É impossível falar de Cristo e não acontecer. É impossível falar de Jesus Cristo sem haver restauração interior. É impossível falar de Cristo sem que alguém seja tocado por Ele. É impossível quando se fala de Cristo e Deus não agir por intermédio dele. E foi exatamente isso que aconteceu na cidade de Samaria. Quando se falou de Cristo, a Bíblia diz no versículo 6 e 7 do capítulo que nós lemos, que o povo começou a ouvir Filipe e prestar atenção, porque eles ouviam e via os milagres que aconteciam. O povo via. Sabe o que estava acontecendo? Quando começou a pregar de Cristo, do amor de Deus, da bondade de Deus, houve cura. Foi a segunda coisa que Filipe ofereceu ao samaritano, por intermédio das boas novas do Evangelho, foi que eles receberam cura, tanto espiritual como física, porque diz a Bíblia que pessoas que estavam endemoniadas foram libertas. Glória a Deus. Coxos começaram a andar, paralíticos. É impossível falar do amor de Deus. É impossível mencionar o nome
de Jesus. E o nosso Deus, sentado no trono, não agir, não operar, não trabalhar. É por isso que nós temos que anunciar as boas novas de salvação ao mundo que está sentenciado à condenação por não entender o plano da salvação. É por isso que nessa noite eu me atenho a pregar sobre o nome de Jesus, porque no nome dele há poder para curar, há poder para restaurar, há poder para levantar o seu ânimo. No nome de Jesus há poder para curar as suas feridas emocionais, espiritual, física. No nome de Jesus há poder. E é no nome de Jesus Cristo que eu digo a você: receba a sua vitória. Receba a tua vitória no nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja restaurado no nome de Jesus. Tenha um ministério mais abençoado em nome de Jesus. Creia na vitória do teu esposo em nome de Jesus. Neste nome há poder, a virtude, a graça, a bondade. Foi por isso que Filipe pregou sobre Jesus Cristo. E é por isso que a igreja deve pregar, porque quando ele pregou, falou de Cristo, os milagres começaram a acontecer. Os milagres, o paralítico começou a andar. Imagina a maravilha, Filipe pregando e as pessoas vendo os coxos levantando, as pessoas oprimidas sendo libertas. Fala de Deus, começa a falar de Cristo, a profetizar no nome de Jesus a vitória para o seu esposo, a vitória para a sua esposa, para os seus filhos. No nome de Jesus, profetize e você vai ver Deus agir. Deus agir. Então a primeira coisa que Filipe ofereceu para eles foi a revelação do amor de Deus. A segunda coisa foi a cura que eles receberam por intermédio dessa palavra. Mas tem uma terceira coisa que eles receberam. O versículo número 8 revela isso. Se você olhar na palavra do Senhor, você vai ver que a cidade teve grande alegria. Você percebe como é o agir de Deus? Você consegue entender como o nosso Deus trabalha? O simples fato de se pregar no nome de Jesus, o simples fato de colocar Cristo em evidência e não o homem, o simples fato de exaltar a pessoa de Cristo libera a cura para a alma, para o corpo físico, e consequentemente a alegria vem, como foi na cidade de Samaria. Grande foi a alegria naquela cidade. Aquele povo nunca tinha experimentado uma alegria tal como aquela, proveniente de ter recebido a Cristo na sua vida. A alegria, ela não vem de coisas. A verdadeira alegria não. É bem verdade que todos nós queremos ter uma boa casa. É bem verdade que queremos ter carro do ano. É bem verdade que queremos ter uma boa profissão, com um bom salário. Tudo isso é muito bom. E eu desejo ardentemente isso para mim. Mas de uma coisa eu tenho consciência: tudo isso é bom, mas traz alegrias apenas momentânea. A verdadeira alegria, ela vem de Deus. Ela vem do céu e não da terra. Ela vem da palavra de Deus e não da palavra dos homens.
Agaçu. Foi por isso que aquela cidade encheu-se de alegria. Quer ter seu coração repleto de alegria? Mesmo faltando pão, mesmo faltando emprego, porque a alegria que provém de Cristo não depende de circunstância, não depende. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria nossa, ela vem do céu, do trono de Deus, do Filho de Deus. A alegria nossa, ela é permanente porque ela procede do alto e não de baixo. Ela procede daquele que tem poder de realizar todas as coisas e não de coisas meramente passageiras. Como está a sua vida? Como está o seu coraçãozinho? Está apertado? Está destituído de alegria? Ou está regozijando por causa de Cristo estar entronizado em seu coração? Porque o cristão é assim, às vezes as lágrimas estão descendo porque as lutas é uma realidade. Elas são verdadeiras, são crônicas, são difíceis. Mas a esperança permanece. Aonde está que diz que a esperança é a última que morre? Mas para o cristão não. Porque Paulo, escrevendo ao Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, ele disse que Jesus Cristo é a nossa esperança. Se ele é a nossa esperança, então ela não morre. Porque o próprio Cristo matou a morte na sua ressurreição. A nossa alegria provém de Cristo. E o povo de Samaria, que andava triste, cabisbaixo, ignorado pelo povo judeu, agora já estava se deleitando, pulando, se alegrando, porque receberam o Salvador, porque receberam o Deus que habita nos céus e habita no nosso coração, porque recebeu aquele que não nos desampara em momento nenhum. E é este Deus que nós temos que levar além dessas portas, além das quatro paredes. É dizer que o nosso Deus é bom, é dizer que o nosso Deus ama, é dizer que o nosso Deus cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele transforma, que Ele restitui. Que Ele dá força ao cansado. Que se você cair 7 vezes, Ele te levanta. Que quando a sociedade desiste do seu filho, Deus não desiste. Que quando você pensa em parar, Ele diz assim: filho, eu estou contigo. Este é o Cristo que foi pregado na cidade de Samaria. E por isso o coração da população de Samaria se alegrou. E por isso meu coração se alegra. Porque a minha alegria não depende de circunstâncias. Porque a minha alegria, ela não vem das coisas terrenas. A minha realização de vida não provém de coisas deste mundo. A verdadeira realização de vida provém do alto. A verdadeira autoestima é saber que somos dependentes e carentes desse Deus que tudo pode. Alguém disse por aí, isso me preocupa, que é como se dentro de nós existisse um leão que está adormecido, que se fizer uma cócegazinha nele, ele vai acordar. E aí eles estão ensinando aí que nós podemos, que nós conseguimos,
está colocando o homem no centro, tirando Deus do centro. Livros de autoajuda, dizendo que nós somos isso, somos aquilo, quando na verdade nós somos frágeis, pequenos, dependentes do nosso Deus. Por isso, fica firme. Agarra nesse Cristo que tudo pode. Porque Ele tem bênção para você, Ele tem alegria, Ele tem salvação, Ele tem gozo para a sua. Mas deixa eu dizer mais um pouco. Sabe a grande verdade que aconteceu na cidade de Samaria? Lá diz que tinha um tal de Simão que iludia as pessoas com artes mágicas. E diz que muitos eram convencidos por ele e falavam que ele era o poder divino. E este homem era reverenciado na cidade de Samaria. Mas quando Filipe chegou com a boa nova do Evangelho, sabe o que deu ao samaritano? Discernimento entre o santo e o profano. Eles estavam crendo que o profano era santo. Eles estavam crendo que a feitiçaria vinha do alto. Mas como eles creram na palavra de Deus, por intermédio dessa palavra e a ação do Espírito Santo, eles tiveram discernimento e foram libertos das ilusões, das falsidades que são a realidade do nosso meio. Está em evidência no nosso meio falsos apóstolos, porque a Bíblia fala de apóstolo do diabo. A Bíblia diz que até Satanás se transfigura num anjo de luz. A Bíblia fala de outro evangelho que é anátema, e tudo isso está por aí. E só por intermédio dessa palavra é que nós vamos saber discernir o certo do errado, da mensagem que provém de Deus e da mensagem que provém de baixo, daquilo que é santo do que é profano. Que o Espírito de Deus nos dê discernimento para nós não sermos enganados, ludibriados por aproveitadores como Simão. Por que tem tantas pessoas perdidas neste mundo? Exatamente por faltar discernimento. Por isso hoje, uma das religiões que mais cresce no mundo é o islamismo, com cerca de 1,200 bilhões de seguidores. O hinduísmo. Por quê? Exatamente porque eles não conhecem esse Deus, esse Cristo que cura, que liberta, que salva, que traz alegria ao nosso coração. E está na nossa responsabilidade anunciar. Anuncie o Cristo que liberta. Anuncia na sua escola, o seu vizinho, na sua cidade. Fala da grandeza deste Deus, e Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar. E deixa eu te dizer a quinta coisa que Filipe deu ao samaritano pelo fato deles crerem nessa palavra. Diz que quando eles aceitaram o Evangelho, a notícia chegou lá em Jerusalém, os apóstolos. E aí eles reuniram e mandou Pedro e João para analisar. E quando eles chegaram lá, de fato eles viram que Jesus tinha salvado. Eles viram de fato que paralíticos estavam andando, pessoas que eram processo agora estavam libertas. Eles viam que pessoas que andavam cabisbaixo, triste, agora estavam sorridente e alegre, cheio de paz e esperança. E eles tinham sido batizados só nas águas. Aí a Bíblia diz que Pedro e João impuseram as mãos e eles foram revestidos de poder. A quinta coisa que o samaritano recebeu por intermédio dessa palavra foi o revestimento de poder. Revestimento de poder.
Deus quer revertir cada um de nós do seu poder. Deus quer revertir a nossa vida de poder, de graça, de virtude, de sabedoria, de unção, de desejo de ser mais próximo dEle. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer fazer isso conosco. Ele tem prazer em aproximar dos seus filhos. Ele tem prazer de nos chamar para um particular. Ele tem prazer de nos ajudar. Por isso ele fez com que Filipe descesse a um povo que não lhe conhecia. Por isso ele te trouxe você aqui nessa noite hoje, para você saber que ele tem cura para a sua vida, para você saber que o seu problema tem solução, para você saber que a tristeza que está no seu coração vai dar lugar à alegria, por intermédio do poder do nome de Jesus. Ele te trouxe aqui essa noite para você saber que Ele quer te revertir do seu poder, da sua graça, da sua unção. E qual que é a atitude nossa mediante a tudo isso que Deus quer fazer? Temos que rasgar o nosso coração. Temos que aceitar toda essa bondade, toda essa graça, todo esse amor de Jesus Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos, para concluir. Como igreja de Cristo, qual deve ser a nossa atitude em relação às boas novas? Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo decidiu, o apóstolo Paulo decidiu, ele tomou 3 atitudes em relação ao Evangelho. Romanos 1,14 ele diz: sou devedor. Paulo se considerava devedor, tanto a sábios quanto aqueles que faltavam entendimento, quanto a gregos como judeus. Paulo se sentia devedor. Ele recebeu de Deus e ele se sentia endividado, e a todo custo ele queria pagar essa dívida. Ele não podia ver o coração do Senhor em Cristo quando ele se aproximava. Ele falou: eu sou devedor. Esta é a visão que nós temos que ter. O que Deus nos deu é grandioso demais. O que Deus fez por Cristo para a nossa vida é muito grande para nós segurarmos só para nós. Por isso, seja devedor. Toda vez que você vê uma pessoa que não tem Cristo, fala assim: eu estou devendo a mensagem de Cristo para ele. Eu estou devendo a revelação do amor de Deus para ele. Eu estou devendo uma palavra profética que vai liberar cura para a alma, para o espírito, para o corpo físico. Sou devedor. Essa foi a primeira decisão que Paulo tomou. A segunda, ele diz: estou disposto a pregar o Evangelho. Romanos 1,15. Primeiro ele disse que era devedor. Saber que é devedor simplesmente não basta. Ele falou: sou devedor, então eu vou me dispor a pregar. Quem é que se dispõe a anunciar essa palavra que tem poder de transformar? Deus está à procura daqueles que estão dispostos a falar do seu amor, da sua grandeza. E a terceira decisão pessoal que Paulo tomou foi essa. Romanos 1,16. Eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é poder de Deus. Eu preciso tomar essa decisão de saber que eu sou devedor. E se eu devo, eu tenho que pagar, eu tenho que anunciar o Evangelho, porque ele é poder de Deus para a solução deste mundo. Ele é poder de Deus para a salvação para esse mundo que está em plena condenação. Quem está disposto a fazer isso? Coloque os pés e vamos estar orando, pedindo a Deus que nos ajude a tomar essas decisões que Paulo tomou. Vamos pedir a Deus para colocar dentro de nós a sensação de que somos devedores do Evangelho, de que precisamos dispor para pregar, porque a resposta que o mundo precisa se encontra aqui, no poder
que há nessa palavra. E você que está enfermo, creia, você pode receber a cura agora, no momento dessa oração. Você que está sem esperança, sem perspectiva para um dia melhor no amanhã, por intermédio do nome de Jesus, isso vai mudar. É impossível pregar no nome de Jesus e Deus ficar estático sem fazer nada no seu trono. Curva sua cabeça comigo e oremos ao nosso Deus. Pai, eu glorifico e exalto o teu nome, porque o Senhor, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, revela o teu amor, a tua bondade, a tua graça para conosco. Eu glorifico o teu nome porque, por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, as enfermidades têm que bater em retirada. E é no nome de Jesus Cristo que eu dou ordem agora para aquele que está enfermo, que a enfermidade saia agora, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Sai e bate em retirada pelo poder que há no nome do Filho de Deus. Aquele que está com o coração partido, machucado, receba o bálsamo vindo da parte do nosso Deus, por intermédio do nome de Jesus. Aquele teu filho que você pensa que não tem solução para ele, eu quero te dizer que Deus está agindo e trabalhando. Ei, manaka, xaramanagaçu, deragaçu, mandagaxá. Mudanças vão acontecer no seu lar. Melhorias vão acontecer na sua vida. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Por causa da bondade, do amor do nosso Deus e o desejo dele de nos abençoar. Receba a sua vitória. Levante a sua cabeça, porque o seu problema tem solução. É só um momento de tribulação, de aflição. Nessa noite, Deus faz você saber que Ele continua trabalhando. Mas não seja covarde nem se intimide. Enquanto Deus trabalha para a sua vida, trabalhe para Ele, anunciando o Evangelho fora, dizendo que Ele é bom, dizendo que Ele é a revelação do amor de Deus. E você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus em Cristo continua nos abençoando. Que Deus em Cristo continua nos ajudando a não desistir da nossa cruz, a ter ciência de que somos devedores. Recebemos de Deus de graça e não podemos nos reter, porque essa palavra é fiel e digna de aceitação. Ela muda as pessoas. Temos que estar dispostos a pregar, anunciar, a tempo e a fora de tempo, essa palavra. E eu finalizo dizendo por quê. Porque ela é poder de Deus vindo do alto para essa humanidade fragilizada, caída, precisando de uma solução urgente. Que Deus em Cristo continue nos ajudando no nome de Jesus. Eu quero te pedir, meu Jesus, leva os teus servos em paz, coberto com teu sangue, para o seu lar e dá uma noite feliz. Livre de todo acidente pelas estradas, de toda obra do maligno. Queima com teu poder da vida
toque o teu pé. É o que eu te peço. Abençoa o pastor nesta noite que pregou aqui. Continua usando ele como tem usado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão. Que a graça de Jesus, nosso Senhor, e o grande amor de Deus, com a consolação do Espírito Santo, seja com todos. E juntos nós dizemos amém. Deus abençoe a todos.